Espadas Gêmeas da Morte Cortante. Parte 5. Assim que Ainz estava começando a ficar irritado por ter que molhar suas roupas enquanto limpava seu corpo, ele ouviu um objeto enorme se aproximando rapidamente. Ele se virou em direção à origem do som e, no fim das contas, era Ansuki. O poder de luta de Ansuki era muito mais fraco do que o de Ainz ou Narberal. Permitir que ele lutasse só levaria a ferimentos desnecessários. Portanto, ele ordenou que ficasse a alguma distância. Deve ter vindo porque não conseguia mais ouvir sons de luta. Ele reconheceu a expressão no rosto adorável do hamster gigante, estava preocupado com Ainz, e ficou um pouco fraco. O hamster gigante, que não sabia o que seu mestre estava pensando, se aproximou de Ainz com uma velocidade inesperada e então olhou em volta. Quando travou os olhos com Ainz, ele capotou e descobriu sua barriga enquanto lamentava. Tem um monstro horrível aqui. Milord! Milord! Ainz agarrou sua cabeça, toda a força fugindo de seu corpo. Pensando bem, ele ainda não havia mostrado a Ansuki sua verdadeira forma. Porém, ele não podia deixar que continuasse fazendo barulho aqui. Enquanto ele olhava para a parede do cemitério à distância, ele viu que os aventureiros ainda estavam lutando contra os Uraites. Julgando apenas pela distância, eles não deveriam ser capazes de ouvir Ansuki, mas não havia garantia disso. Em um tom severo, Ainz repreendeu Ansuki. Já chega de palhaçada de você. Oh! Essa voz viril e de comando. Poderia ser Milord? De fato. É por isso que quero que você fale baixo. Inacreditável! Isso é mais do que eu esperava. Embora eu soubesse há muito tempo que Milord possuía um poder tremendo. A lealdade fiel deste Ansuki a você é redobrada. É assim mesmo. No entanto, vou dizer de novo, mantenha sua voz baixa. Isso é cruel, Milord. Por favor, não menospreze a promessa de lealdade do seu servo. Você não ouviu o que Ainz-sama disse? Idiota. Parte do corpo de Ansuki se achatou ao ser chutado para longe. No lugar do corpo estava o pé de Narberal, que ela retirou lentamente. Ainz-sama, não deveria haver valor em elevar esta forma de vida tola. Você permitiria que seu servo leal o incinerasse com um raio? Não. Ser conhecido como aquele que comanda o sábio rei da floresta vale muito a pena. Tê-lo vivo e bem em nossas viagens é benéfico para nós. Voltando ao ponto, Narberal, o tempo é curto. Vá saquear seus corpos. Podemos precisar entregar suas posses às autoridades locais, portanto, precisamos primeiro averiguar o valor desses objetos. Entendido. Eu estarei na capela. Cuide do resto. Sim. Então, e os cadáveres? Devemos levá-los de volta para Nazarick? Não. Podemos precisar entregar os mentores por trás do incidente, então apenas leve seu equipamento. Entendido. Oi. Ansuki, que acabara de voltar correndo, suspirou deliberadamente. Narberal olhou friamente para ele. As palavras de Ainz-sama são mais importantes do que qualquer coisa que você tenha a dizer. Este é o conhecimento básico para um de seus servos. Uma forma de vida como você é a de classificação mais baixa de todos os seus lacaios, então você vai prestar atenção ou eu vou te matar na hora. Ansuki estremeceu. Da próxima vez, não será um ataque físico, mas mágico. Pelo crime de desobedecer a Ainz-sama, você vai sofrer até orar pela morte. Eu entendo. Por favor, não coloque essa cara assustadora. Embora eu tenha ficado bastante surpreso com o quão majestoso ele parecia. Foi bastante impressionante. A expressão de Narberal suavizou-se um pouco e ela disse: de fato, Ainz-sama tem uma figura impressionante. Pelo menos você tem bom gosto. Obrigado pelo seu elogio. Mas se é assim que o senhor se parece, então você tem outro rosto também, Narberal dono. Eu sou um doppelganger. Este meu rosto é feito por minhas próprias habilidades inatas. Assistir. Ela tirou uma luva e revelou uma mão com apenas 3 dedos, que eram mais longos do que dedos humanos. Eles se assemelhavam a corpos de mariposas salpicadas. Eu entendo. Não fique tão surpreso. Você também é um servo da grande tumba de Nazarick, então não dê tanta importância a coisas tão pequenas. De qualquer forma, vou retirar os itens mágicos dos cadáveres, então venha e me ajude. Sim. Entendido. O menino, Fireia, estava na capela. Quando Ainz olhou para ele, a luz vermelha em suas órbitas diminuiu.
Ele usava uma roupa estranha e transparente que chamava a atenção para seu corpo, mas a atenção de Ainz estava em seu rosto. Alguém o cortou no rosto e perfurou seus olhos. Pelos coágulos em forma de lágrima de sangue preto avermelhado que escorriam por seu rosto, era claro que ele estava cego. Bem, a cegueira pode ser curada. A magia realmente é conveniente. A questão agora era a condição atual de Nfirea. Ele estava de pé aqui, mas não reagiu à chegada de Ainz. Mesmo que seus olhos não pudessem ver, ele deveria saber que alguém estava chegando. No entanto, não houve reação, o que implicava uma coisa: controle da mente. A questão agora era que tipo de controle ele estava sob. Deve ser isso. O olhar de Ainz pousou na coroa em forma de teia de aranha que repousava na cabeça de Nfirea. Ou melhor, seria melhor dizer que nada mais parecia mais suspeito do que isso. Assim que ele estendeu a mão para remover a coroa, Ainz parou no meio do caminho. Como ele não sabia o que havia causado isso, ele não deveria fazer nenhum movimento descuidado. Portanto, Ainz lançou um feitiço na coroa. Todos os itens mágicos de avaliação. Em Yggdrasil, este feitiço contaria ao seu lançador sobre o criador e fabricante de um item mágico. O feitiço também pode ser lançado aqui. Não, além disso, informações que não poderiam aparecer em Yggdrasil apareceram na mente de Ainz. A coroa da sabedoria. Entendo. No entanto, as habilidades deste item não existem em Yggdrasil. Então é um item mágico que não poderia ter existido em Yggdrasil. Ainz suspirou depois de saber de tudo isso e começou a pensar sobre o que fazer a seguir. Ele estava principalmente preocupado com os benefícios de trazer Nfirea de volta à grande tumba de Nazarick. A perspectiva de ganhar um item mágico raro e um detentor de um talento igualmente raro era muito atraente. No entanto, sua hesitação durou apenas um momento. Já que aceitei esta tarefa, falhar de propósito mancharia o nome de Ainz ou algo no item de quebra maior. Ainz lançou um feitiço na coroa. A visão dele se decompondo em poeira cintilante era muito bonita. Ainz ternamente abraçou o jovem flácido e gentilmente o deitou no chão. Então ele examinou o rosto de Nfirea. Depois disso, tudo que eu preciso fazer é curar seus olhos. Embora eu provavelmente não deva fazer isso aqui. Ainz tocou seu rosto e então se levantou lentamente. Os mortos-vivos que ele convocou não foram completamente exterminados ainda, mas ele sentiu que alguns deles já haviam sido destruídos. Em breve, os reforços, ou melhor, intrometidos interferentes, encontrariam este lugar. Antes disso, ele teve que reformular sua ilusão facial e refazer suas espadas e armadura. Ele também teve que recuperar seus itens mágicos rapidamente. Ao contrário de como as coisas eram quando ele caçava jogadores em Yggdrasil, ele poderia pegar todas as suas armas e equipamentos para isso. Isso o agradou. Quando ele olhou para trás para ver se precisava ajudar Narberal a recolher o equipamento, ela apareceu na entrada da capela. Ainz-sama. Qual é o problema? Você já coletou o equipamento do inimigo? Que tal o dinheiro deles? Sim. No entanto, há algo sobre o qual gostaria de consultar você a respeito disso. Narberal avançou para a capela com uma orbe negra na mão. Parecia irregular, como uma pedra que se encontra à beira de um rio, e não parecia muito valioso. O que é isso? Parece ser algo que a forma de vida inferior, Flatorm, que eu lutei valorizava profundamente. No entanto, não sei quais os efeitos que tem. É assim mesmo? Narberal, o NPC, conhecia muito menos feitiços do que Ainz, e a maioria deles eram feitiços de combate. Era por isso que ela não conseguia avaliar seu valor. Ainz pegou a orbe e lançou o mesmo feitiço que tinha acabado de fazer. Todos os itens mágicos de avaliação. Os pontos de luz vermelhos que serviam como olhos de Ainz se iluminaram. O que é isso? O orbe da morte? É um item mágico inteligente? O Orbe da Morte era um nome impressionante, mas dificilmente notável. Ele ajudava a controlar os mortos-vivos e podia lançar vários feitiços necromânticos diferentes todos os dias, mas nenhum deles apelava para Ainz. Ele também tinha a desvantagem de dominar mentalmente os humanos que o seguravam, embora Ainz e Narberal, que possuíam defesas contra os efeitos que afetam a mente, fossem imunes, assim como os semi-humanos ou criaturas heteromórficas. Que item estranho! A única coisa que o intrigou foi o fato de ser um item mágico inteligente. Ainz cutucou levemente, e quando ele estava prestes a ordenar que falasse, havia uma voz em sua cabeça.
Saudações para você, ó poderoso Rei da Morte. Essas palavras ecoaram em seu crânio. Ainz continuou olhando para o orbe. Em um mundo de monstros e magia, isso dificilmente era algo para se gritar. É realmente um item mágico inteligente. Ainz agilmente rolou o orbe de mão em mão, e então continuou examinando-o. No entanto, o orbe não deu sinais de querer falar. Ainz ponderou a situação e, depois de decidir uma possível razão para isso, disse: Eu permito que você fale. Você tem meus mais profundos agradecimentos, poderoso Rei da Morte. Esta reação lembrou Ainz dos NPCs leais de Nazarick, e ele riu. Por favor, aceite o máximo respeito deste pela aura absoluta da morte que o cerca. Eu deveria ter dissipado todas as minhas auras. Por que este item continua me chamando de Rei da Morte? Eu devo permitir. Meu profundo agradecimento, ó Supremo Overlord of Death. Estou profundamente grato a todas as formas de morte que existem neste mundo por poder encontrar um ser exaltado como você. Embora o orbe estivesse exagerando um pouco, essas palavras pareciam bastante sinceras. Isso fez as costas de Ainz coçarem um pouco, então ele empurrou o peito para frente e disse: Você pode falar algo além de lisonja? Sim. Este se desculpa profundamente por este pedido impensado, mas tenho um desejo que espero que você ajude a conceder. Que desejo? Sim. Este sempre sentiu que tinha vindo a este mundo para espalhar a morte, mas depois de encontrar um poderoso Rei da Morte como você, este percebeu que tinha nascido verdadeiramente para servi-lo. Ó poderoso Rei da Morte, por favor, aceite a lealdade deste. Este espera ter um lugar entre seus servos fiéis. Parecia bastante sincero e, se tivesse cabeça, provavelmente teria sido abaixada. Ainz pressionou os nós dos dedos contra a boca e começou a pensar. Ele teve que considerar os méritos e deméritos de tomá-lo como um servo, se era confiável e assim por diante. Ainz examinou o item mágico novamente. Por segurança, ele provavelmente deveria destruí-lo. No entanto, algo assim não existia em Yggdrasil, então destruí-lo seria um desperdício. Depois de lançar vários feitiços de proteção no orbe, Ainz chamou o hamster gigante que havia entrado na capela. Ansuke. O que o senhor deseja? Pegue. Ainz jogou o orbe que estava segurando, e Ansuke agilmente o pegou. Posso perguntar ao senhor sobre este item? É um item mágico. Você pode usar, certo? Eu deveria ser capaz. Mas é barulhento. É tão alto que quero devolvê-lo ao milord. Narberal olhou para Ansuke com os olhos arregalados. Você está dando para o recém-chegado? Ainz poderia dizer pela maneira como ela havia perdido o controle de sua voz que Narberal estava profundamente abalada. Embora eu já tenha lançado feitiços anti-detecção nele, não posso dizer que seja perfeitamente seguro, então é melhor entregá-lo a Ansuke. Eu vejo. Como esperado de Ainz-sama. Seus julgamentos sábios são impecáveis. Antes dele estavam Narberal e Ansuke, que estava se curvando. Suas bochechas eram maiores que os punhos de um humano. Assim, quando ele estava prestes a ordenar que eles recuassem, Ainz notou sua capa vermelha brilhante. Por um capricho, ele agarrou sua bainha. Agora, então. Se a recuperação estiver completa, vamos pegar Fireia. Ainz exibiu sua capa vermelha de maneira grandiosa. E voltar em triunfo.